Agora a gente vai para o Power Automate, para a parte da aprovação mesmo. Então, a partir do Power Automate, a gente consegue conectar os dados. Então, a gente vai conectar os dados da tabela de pedidos. A partir disso, a gente vai poder criar fluxo, a gente vai poder editar esses fluxos. E no caso, dentro do nosso fluxo, a gente vai gerar uma aprovação para aquela entidade e para aqueles registros específicos que vão sendo adicionados para a nossa tabela. Aqui a gente tem alguns cenários comuns que normalmente acontecem na utilização de fluxos. Então, sempre que a gente precisa utilizar uma aprovação, fazer algum processamento recorrente, algum processo de coleta de dados muito repetitivo, a gente consegue utilizar o Power Automate e todas as suas questões de ações, condições, para a gente desenvolver fluxos para substituir esse processo mais manual. Como é um fluxo na nuvem, então aqui a gente tem um exemplo como é a construção. No caso, primeiro a gente começa com um gatilho, que é uma forma de acionar ele. Como a gente viu anteriormente, ele pode ser feito a partir de algo automático. Então, por exemplo, um item foi adicionado um registro foi adicionado em uma entidade. A partir disso, ele aciona o gatilho. Ou algum evento aconteceu, ele aciona o gatilho, que a gente configura isso na própria máquina. E a partir disso, ele executa as ações. O que compõe o fluxo de nuvem? Basicamente, a gente tem os gatilhos, e as ações. Então, as ações são uma forma da gente pegar, se a gente precisar executar alguma tarefa dentro do Dataverse, a gente usa as ações do Dataverse para realizar. Então, se a gente for analisar depois com mais calma, a gente tem ações de obter uma linha, ações de criar uma nova linha, pegar informações, e isso a gente tem para vários outros conectores que o Power Automate tem para oferecer para a gente. No caso aqui, a gente está vendo um exemplo do Dataverse criando ou fazendo update de uma linha na tabela de contas no escopo da organização. E depois ele está enviando um e-mail, pegando o e-mail que foi adicionado, colocando um assunto e colocando um texto fixo com valor dinâmico no meio. Então, isso é um exemplo de como a gente pode construir e utilizar essas ações do Power Automate. Aqui a gente tem a parte de integração e conectividade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de conectores que a gente pode usar. Dentre eles ali, a gente já de cara vê o SharePoint, o OneDrive, o SQL Server. Então, a gente tem bastante conector para utilizar, tanto dentro para a construção dos aplicativos, quanto para a parte de automação. Características dos fluxos. Então, sempre a gente vai ter um gatilho para poder. Então, esse gatilho, ele normalmente, ou ele pode ser automatizado, ou ele é manual, que a gente dispara ele clicando em algum botão. A partir disso, um fluxo ele vai realizar várias ações. Dentro dessa execução de ações, a gente pode ter condições para ou ele executar tal ação a partir de uma condição, ou ele executar outra caso não seja atendida aquela condição. E a partir de um fluxo, a gente pode chamar outros fluxos para serem executados. Tanto é o caso que a gente utiliza fluxos na nuvem para disparar fluxos de desktop. Então, o que um fluxo de processo de negócio pode fazer? Como a gente disse e viu anteriormente, ele cria para a gente a ideia de etapa durante o nosso processo, não simplesmente deixar o nosso formulário como algo a ser preenchido em um momento só. Então, a partir da dinâmica que as coisas vão acontecendo, a gente pode ir preenchendo os formulários, e o fluxo de processo ajuda a gente nisso.
A gente pode, como eu tinha dito anteriormente, a gente pode usar o Power Automate com o SharePoint e o OneDrive para a gente, seja salvar arquivos ou pegar informações. Então, a gente tem essa possibilidade de utilizar eles até de forma combinada, dependendo da situação que a gente for precisar. A gente pode utilizar o Power Automate com o Teams, com o Microsoft Teams, no caso, a gente pode ter uma ação bem conhecida até no caso, que é o Approvals, que a gente vai utilizar, que ela mantém um histórico de aprovações e realiza as aprovações pelo Teams. Então, a partir do gatilho, a gente define, vamos supor, que a partir do momento que uma entidade ela recebe uma nova informação, o gatilho é acionado, ele pega essas informações, e usa o Approvals para mandar essas informações para o Teams, em um cartão que tem duas opções para a pessoa que vai ser responsável pela aprovação. E aí, a partir disso, ela consegue aprovar pelo Teams, num formato que a gente utilizou o Power Automate para realizar essa configuração, essa ação, essa funcionalidade, no caso. A gente pode usar o Power Automate tanto para mobile, como é o mais comum para computadores. Então a gente tem algumas ações que a gente pode utilizar no Power Automate Mobile, que ele já tem vários modelos disponíveis para a gente para executar ações. Um exemplo que eu acabei vendo uma vez foi de um fluxo disparado manualmente, que a pessoa ela podia acionar o fluxo e esse fluxo mandava um e-mail para pessoas no escopo de uma reunião ou para gerentes para avisando que a pessoa estava atrasada para uma certa coisa e não conseguiria participar de um compromisso. Isso é um exemplo de algo que a gente pode desenvolver combinando o Power Automate e a questão do mobile. Aqui a gente vê alguns exemplos desses modelos. No caso, a gente tem várias combinações aqui, ó. No caso, notificar o time quando um novo formulário é enviado, ou notificar um canal quando o status de uma tarefa for atualizado. Então, a gente tem várias combinações que a gente já vem pronto para a gente utilizar na, para o nosso Power Automate, que basta a gente parametrizar com o que a gente precisa. Aqui a gente tem uma cara do Power Automate, do portal do Power Automate. No caso, ele é bem parecido com a questão do próprio Power Apps, onde a gente tem uma barra de navegação esquerda e mais ao centro ele oferece as funcionalidades. No caso, a barra esquerda a gente tem como número um os nossos fluxos, que vão ser basicamente onde a gente vai guardar essas informações, guardar os nossos fluxos criados por nós. No 2 a gente tem aprovações, que são ações executadas pelos nossos fluxos, então sempre que ele gerar uma ação ou tiver um resultado, a gente consegue ver por ali. Com 3 no número 3 a gente tem os templates, que são os modelos que a gente já tem pronto e basta parametrizar com o que a gente precisa. A gente pode ver mais sobre os conectores, desenvolver mais sobre os conectores ali naquela parte do número 4. E a número 6 são os itens em tela. Então, no caso, a cada tela em cada informação que a gente entrar, por exemplo, ah, nos meus fluxos ou em criar ou em templates, ele vai exibir as funcionalidades necessárias. E número 5 a gente tem o aprender, que é onde ele te leva para o Learn e para o Docs para ver a questão de documentação e aprender mais sobre a utilização do Power Automate.
Aqui a gente vai